Olá a todos que vão assistir minha aula, eu sou o professor Samuel de Geografia. Antes de tu assistir o conteúdo mesmo, eu quero dizer que esse vídeo ele é mais direcionado aos meus alunos, tá? Então assim, se eu falar alguma coisa que talvez tu que está assistindo, que não seja meu aluno, achar meio estranho, é justamente por isso, porque realmente o meu vídeo é mais para os meus alunos nesse período de quarentena, né? Eu estou bastante preocupado com a questão da construção do indivíduo, da construção do conhecimento. Então, em meio a essa quarentena, decidi usar a tecnologia ao meu favor e a favor dos alunos. Então, estou gravando algumas videoaulas. Então, se eu falar, por exemplo, alguma coisa, lá no livro tal e tal, de que livro ele está falando? É para os meus alunos, tá? Por quê? Porque eles têm livro de geografia, certo? Bom, era só esse recado que eu queria dar nessa introdução. E eu espero que vocês gostem da minha aula, que tenha um aprendizado, tá? Que seja legal para vocês. Antes de começar com o conteúdo, eu quero dizer para vocês assistirem essa videoaula com bastante carinho, tá? Porque eu estou fazendo isso realmente por vocês. Eu tiro boa parte do meu tempo, digamos assim. Tá, tudo bem, quarentena, não tá tendo assim tanto o que fazer. Mas eu quero dizer que eu tiro boa parte do meu tempo para gravar a videoaula, para depois passar ela para o computador, que é tudo muito lento, né? O vídeo fica grande. E aí depois eu tenho que editar, fazer alguns cortes. Opa, não vai cair. Fazer alguns cortes e depois carregar, né, salvar o vídeo, demora. Aí depois ainda carregar no YouTube, demora também. Então eu quero que vocês valorizem isso porque... Obrigado, Simba! Se vocês ouvirem durante o vídeo um latido, é o meu cachorro que está aqui do lado. E às vezes ele também chora porque ele quer atenção, tá? Como se ele fosse carente, ele não é, porque eu sou louco por ele. Enfim... Não, pessoal, assim, ó, eu quero dizer que se vocês analisarem a situação, eu podia muito bem, faça uma atividade tal, pesquisem tal, ok. Não, eu tô de boa vontade vindo aqui gravar essas aulas para vocês, então eu espero que realmente seja bem aproveitado, que consigam ter algum aprendizado, tá? E além disso, tem mais um motivo que eu quero justificar o porquê vocês devem valorizar o que eu estou fazendo. Acompanhem a seguir. Esse aqui é o lugar onde eu gravo as minhas aulas. Só que não é só chegar aqui e gravar, né? Para ficar uma coisa legal, eu preciso ajeitar várias coisas antes. Então, aqui a TV. Aqui eu deixo meu livro, o globo terrestre está aqui. Porém, para ele estar aqui e fazer parte do vídeo, ele está apoiado nisso, que está apoiado nisso, que está apoiado nisso. Tá? Então, só para o globo terrestre eu arrumo tudo isso aqui. E aí o celular fica... Olha só, aqui tem a mesa, aqui tem esse banquinho, aqui tem uma jarra e aqui tem uma luminária. E aqui eu deixo meu celular e aí dá esse cenário aqui para vocês. Beleza, vamos para a aula agora. Esse vídeo é a parte 2 do conteúdo de cartografia, conteúdo dos primeiros anos. Tá? Então, primeiro A, B, C e D. Favor, atenção no conteúdo. E o mesmo que eu fiz esses dias, eu peço para vocês agora pausarem o vídeo, buscarem o livro de geografia de vocês, deixarem ele aberto na página 55, tá? E aí depois vocês pausam o vídeo e seguimos o conteúdo. Bom, eu acho que no vídeo anterior deu para ter uma noção, talvez uma boa noção do que é a cartografia, só lembrando por cima que é a ciência que estuda e elabora mapas. Então a gente viu a diferença entre mapa e carta,
a gente viu os tipos de projeções, a gente viu o que é escala, a gente viu sobre os períodos das grandes navegações, tá? A busca por novas terras para explorar, enfim. Não vou relembrar tudo, tá? Acho que deu para ser bem claro no conteúdo abordado. Agora, seguindo aqui, vamos lá. Pessoal, diferença entre mapa e carta. Lembrando, qual foi o exemplo que eu dei para vocês? De um quebra-cabeça. Num quebra-cabeça, as pecinhas seriam as cartas, tá? E o conjunto final, o resultado final da junção das pecinhas, das cartas, seria o mapa, tá? Eu acho que dando esse exemplo vocês conseguem ter uma noção do que é mapa e carta. A carta tende a representar espaços menores, tá? Áreas menores. Já o mapa tende, geralmente, não é regra, tá? Mas ele tende a representar áreas maiores, certo? Então, lembrando agora já sobre a escala. Se uma carta vai representar uma área pequena, a escala vai ser grande. Por quê? Porque não precisa reduzir muito para representá-la no papel ou no digital, tanto faz, para representá-la, tá? Já um mapa, se ele vai representar uma área grande, a escala vai ser pequena. Por quê? Porque houve muita redução do tamanho real daquela área para poder ser inserido ali na representação, tá? Então o conjunto de cartas vai formar o mapa, beleza? Lembrete feito, revisão feita e agora seguimos. Pessoal, os tipos de mapas e cartas quanto à finalidade. O que é uma finalidade? É um objetivo, é o que se quer mostrar, tá? Então, temos o primeiro tipo, mapas gerais. Como a própria palavra diz, mapas gerais, eles vão simplesmente mostrar ou representar um geralzão, tá? O que é um geralzão? Algo que não contém tantos detalhes. Querem um exemplo de mapa geral? O que eu pedi para vocês fazerem esses dias? O mapa político do Brasil. Pessoal, o que foi acrescentado nesse mapa? O Brasil, óbvio, a divisão dos estados, o nome, a capital. Eu também pedi a sigla, tá? E aí eu pedi para vocês acrescentarem as duas linhas imaginárias que atravessam o nosso país. Lá em cima no norte, a linha do Equador, que divide o planeta entre norte e sul, tá? E ali embaixo, mais ou menos na altura do Paraná, o trópico de Capricórnio, tá? Beleza. Eu pedi para vocês também acrescentarem oceano, acho que era isso. Então, pessoal, não é um mapa que contém, eu vou falar mais mapa, tá? Talvez você se pergunte, tá, mas tu não tá falando também de carta? Mas como a gente não trabalha muito com carta no dia a dia, a gente lida mais com a palavra mapa ou com o mapa em si, físico, então, tá? Só para esclarecer, eu vou usar mais a palavra mapa. Então, pessoal, um mapa geral, ele vai te dar um geral, tá? Realmente, ele não possui muitas informações, ele não possui detalhes, certo? Assim como o mapa do Brasil, ou se for um mapa de um continente, né, da África, da Europa, da Ásia, da América, da Ásia, enfim, acho que eu já falei Ásia, né? Oceania eu não tinha falado. Ou mesmo o mapa mundi inteiro, porque o que tem no mapa mundi? Tem os países, oceanos, linhas imaginárias, o nome dos países e talvez claro, a capital e talvez algumas das principais cidades, mas não é rico em informações, tá? Tranquilo. Geral, mapa geral, um geralzão, certo? Mapas topográficos. Pessoal, quando se fala em topografia, nós nos referimos a relevo, tá? Então, mapas topográficos são aqueles mapas ou cartas, então, que vão representar um relevo. E aí, nesse mapa, podem ser representadas áreas urbanas, áreas agrícolas, vias de transporte, hidrografia, tá? Mas o foco dele, o objetivo deste mapa é mostrar o relevo. E aí, para isso, ele vai usar curvas
de nível, tá? Isso a gente já vai ver. O que são curvas de nível em um mapa, tá? Mapas especiais. Pessoal, especial, ele não é destinado para qualquer um, tá? Ou seja, não é qualquer pessoa que vai interpretar um mapa ou uma carta especial, porque a finalidade deles é algo mais técnico, então possui informações técnicas. Portanto, quem vai analisar, interpretar e trabalhar com um mapa ou uma carta especial? O indivíduo que tem conhecimento dessas técnicas. Exemplo de carta ou mapa especial, uma carta náutica, tá? Possui diversas informações, podem pesquisar, mas depois a gente vai ver no livro também um exemplo. Possui diversas informações e se tu olhar no primeiro momento, tu não vai saber do que se trata, tá? Vai ser difícil de interpretar. Outro exemplo pode ser um mapa meteorológico, que mostra a previsão do tempo, enfim. Não é aquela coisa simples como a gente vê nos telejornais, tá? Lá tem as informações bem básicas para o entendimento do público, dos espectadores, né, que estão assistindo. Mas um mapa meteorológico, ele pode ter inúmeras informações e símbolos, enfim, e cores que não é qualquer um que pode entender. Então, um profissional formado em meteorologia vai ter a capacidade de analisar e interpretar, tá? Agora, mapas, último tipo quanto à finalidade, quanto ao objetivo. Mapa temático. Pessoal, mapa temático. Se eu falo em temático, vocês automaticamente pensam na palavra tema. O que é a palavra tema? É um assunto específico, um tema específico. Qual vai ser o tema da redação do Enem esse ano? Ou seja, qual vai ser o conteúdo? O que essa redação vai abordar? A mesma coisa aqui, tá? Então ele aborda algo específico, ele quer trabalhar com aquele assunto. Então, exemplo de mapa temático. Mapa físico. Pessoal, o que é um mapa físico? Pode ser um mapa, por exemplo, da hidrografia do Brasil, tá? Do relevo do Brasil, da vegetação do Brasil, certo? Quando se fala em mapa físico, eu quero que vocês pensem que é mais ligado à natureza, aspectos físicos, aspectos naturais, como os que eu acabei de citar. A gente já vai ver exemplo de mapa temático, mapa temático, porém do tipo físico, tá? Isso aqui são exemplos de mapas temáticos, certo? Mapas econômicos. Pessoal, o que é um mapa econômico? Economia. O que ele vai abordar? Economia? Óbvio. Então, o que ele pode dizer? Por exemplo, as atividades econômicas distribuídas no território brasileiro, tá? Então, aqui é feita a extração disso, aqui é produção de café, aqui é produção de cana-de-açúcar, aqui tem mais coisas ligadas à tecnologia, tá? É um polo industrial, aqui é mais a plantação disso, aqui é a agropecuária, enfim, tá? Mapa econômico ligado à economia, atividades econômicas do país, é um exemplo, tá? Mapas demográficos. Pessoal, quando se fala em demografia, é o conteúdo que também é abordado no terceiro ano, né? Quando se fala em demografia, nós nos referimos ao estudo da população. O que é estudo da população? É saber quem são as pessoas que habitam tal lugar. Quem é o povo brasileiro? Qual é a etnia deles? Qual é a cor de pele predominante? É branco? É preto? Quantos indígenas tem? Quantos pardos tem? Que idade as pessoas têm? As pessoas em geral são mais novas? São mais adultas, a média? É um país mais idoso, como o Japão? Se eu não me engano, é o país mais velho do mundo, ou seja, onde possui a maior quantidade de idosos. É conhecer as características da população. Quantos estão em idade ativa? População economicamente ativa, que estão trabalhando ou estão em idade para trabalhar, né? Estão em busca de emprego.
A população economicamente inativa, aqueles que não estão trabalhando, tá? É conhecer a população do teu país, tá? Então, um mapa demográfico vai abordar justamente esses aspectos. Tem também os mapas políticos, tá? Eu acabei de citar antes no exemplo, um mapa político do Brasil. O que aborda um mapa político? A divisão do território e o nome dos, no caso do Brasil, o nome dos estados e a capital, talvez principais cidades. Quando se fala em mapa mundi político, o que aborda também eu citei antes. Os continentes, a divisão dos países, a capital, as principais cidades, tá? Isso é um mapa político, certo? E tem também, pessoal, exemplo ainda de mapa temático, os mapas históricos. Eles vão representar uma área que tenha interesse no estudo da história, tá? Então, vai estudar, sei lá, o Egito e regiões lá próximas, Oriente Médio. Então, aquele mapa histórico vai representar aquela região, tá? Para o melhor entendimento, a melhor compreensão dos alunos, tá? Então, é um mapa histórico. Eu acho que isso aqui é bem fácil, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Não é difícil. Mapa, quanto à finalidade: geral, topográfico, especial ou temático. Daí os exemplos de mapas temáticos, certo? Então, seguindo, aqui ó, exemplos de mapa físico. Pessoal, mapa físico é que tipo de mapa? É geral, topográfico, especial ou temático? Vamos voltar? Espero que tu saiba responder, mas eu vou voltar para mostrar. É um mapa temático, físico. O que eu falei que ele aborda? Aspectos naturais. O que está abordando aqui? Neste primeiro mapa, a hidrografia do Brasil, tá? Então aqui, por exemplo, ó, aqui é nosso estado, Rio Grande do Sul. Aqui tem o Rio Uruguai, tá? Pessoal, eu não estou conseguindo ler muito bem, porque eu tenho uma luminária aqui, como eu mostrei para vocês, e tem também a luz do celular é muito forte, então eu fico olhando para ela para falar, e quando eu vou ler alguma coisa, ela ainda aparece presente, então me atrapalha um pouco, tá? Não estou conseguindo ler muito bem. Aqui o Rio São Francisco, tá? Lá no Nordeste, ele é chamado também de Velho Chico. Ele nasce nas partes altas de Minas Gerais, tá? Serra da Canastra, se eu não me engano. Aqui Rio Amazonas também, os afluentes, ou seja, Rio Amazonas é o principal e afluentes são aqueles rios, aquelas ramificações que ó, vem aqui do lado e desaguam no Rio Amazonas, lançam ainda mais águas nele, né? Não é à toa que ele tem tanta água, maior rio do mundo. Um tempo atrás ainda estava na dúvida entre o Rio Amazonas e o Rio Nilo. Tá? Mas eu acho que por alguns metros o Rio Amazonas vence e é o maior rio do mundo. Tá? E aí depois ele deságua aqui no Oceano Atlântico. Pessoal, e este segundo, acho que vocês enxergam, né? Esse segundo mapa físico aqui representa o relevo brasileiro, tá? As variações do relevo. E aí o que eu quero que vocês entendam aqui? Quanto mais fraca a cor verde, no caso, mais baixo é o relevo, tá? E quanto mais escura essa cor fica, mais altitude, tá? Mais alto é o relevo, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo essa cor amarelinha aqui mais fraca, daí vai ficando um amarelo mais forte, vira meio que um laranja e chegando no vermelho, enfim, tá? Quanto mais alto, quanto mais forte a cor, mais alto é, tá? Então aqui, ó, a gente vê que em geral o relevo brasileiro ele não tem altas altitudes, tá? Ele não é grandes altitudes, é uma expressão melhor. Ele não é em geral um relevo muito alto, sabem por quê? Porque ele é muito antigo, ele se formou há muito tempo, então ele já foi bastante desgastado pela ação do tempo, a erosão, o intemperismo, né? A ação da chuva, o calor, o frio, todo esse desgaste foi ocorrendo. Tá? Então as maiores altitudes a gente pode ver aqui, ó, mais ou menos do norte do Rio Grande do Sul, vai indo aqui para o sudeste, tá? São as áreas mais altas do país, certo? Agora se comparar, olhem aqui,
A cor cinza, só para vocês saberem, são as maiores altitudes. O que a gente tem aqui, ó? Vocês estão vendo os outros países, os nossos vizinhos, tá? Da América do Sul. Mas o que a gente tem aqui na parte mais oeste da América do Sul? Cordilheira dos Andes, tá? Cordilheira dos Andes. Pessoal, que cor está representada? Dos lados tá vermelho, tá? Vermelho aqui na legenda tá entre mais ou menos uns 1.800 até mais ou menos 3.000 metros de altura. Essa é a representação da cor vermelha. Isso é dos lados, tá? Dos lados. Só que vocês podem ver que aqui, ó, vai ficando mais cinza. E eu disse que cinza é a cor mais alta aqui neste mapa. Então, o que acontece? Tá subindo, subindo, subindo. E a cor cinza, ela representa mais ou menos dos 4.000 metros até 7.000, tá? Então, aqui, ó, as maiores altitudes estão aqui, tá? Esse é um exemplo de mapa físico. Aqui, mais um exemplo, tá, de mapa físico, os climas do Brasil. Então, aqui em vermelho, equatorial, em laranja, tropical, em amarelo, semiárido. Tem dois amarelos, né? Esse amarelo aqui mais forte, aqui embaixo, tropical de altitude. Esse roxo aqui, o subtropical. E o verde aqui é o litorâneo, tá? O clima litorâneo, como vocês podem ver, ele tá apenas no litoral, tá? Este é um exemplo também de mapa físico. Pessoal, aqui, também vou tentar não me alongar muito. Elementos de um mapa. Espera aí. A boca seca. Pessoal, quando a gente fala em elementos do mapa, nós falamos daquilo que é necessário se fazer presente em um mapa, tá? E eu quero falar uma coisa para vocês. Lembram quando eu encaminhei, quando nós ainda tínhamos aula antes de iniciar a quarentena, quando eu encaminhei o Mapa Mundi para vocês e eu frisei no seguinte ponto: azul é somente água. Pessoal, se vocês pintarem outra coisa de azul no mapa, vocês estão afogando aquela área, tá? Por isso, esses dias, quando vocês, primeiros anos, me entregaram o mapa do Brasil, muita gente pintou... Opa, agora... Não, eu estava ainda com outra imagem na cabeça do mapa. Muita gente pintou os países vizinhos do Brasil de azul. E eu botei lá no comentário: você afogou os países vizinhos. E aí, em maiúsculo, azul é somente água. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque a cartografia tem regras, tá? E essas regras devem ser seguidas por todos. É um padrão, são regras que foram estabelecidas e devem ser seguidas na hora de elaborar um mapa, tá? Então, pessoal, título. O que é o título no mapa? Ele diz o que aquele mapa está abordando. Por exemplo, se botar aqui, ó, deixa eu voltar. Se botar, ó, isso aqui é exemplo de mapa físico. Tá, ok. Esquece essa parte. Se eu fizer um mapa, olha, se vocês forem olhar um mapa assim, tá. O que é? Mapa do quê? Daí o título vai estar talvez assim: Mapa do Brasil. E aí? O que? O que é o Brasil? O que é o mapa do Brasil? O que ele está mostrando? Brasil o quê? Climas? Hidrografia? Relevo? Atividades econômicas? Climas? Vegetação? O que ele está mostrando? Quem vai dizer isso? Título. Então, pessoal, mapa físico do Brasil. No caso aqui, o título poderia ser, né, esse aqui é o mapa físico do Brasil. O título poderia ser Relevo Brasileiro ou Relevo do Brasil. Aí sim, tá, é o mapa do Brasil que mostra o relevo. E esse aqui, o que pode ter? Hidrografia do Brasil. Hidrografia do Brasil é o título? Tá, então esse mapa ele está apresentando
os rios brasileiros, tá? Esse aqui, ó, já tem no título, Climas do Brasil. Ah, beleza. Se tá escrito que é Climas do Brasil, ok. Ah, então vocês já sabem que aqui, ó, antes de ler a legenda, tá? Vocês já vão saber, provavelmente cada uma dessas cores vai ser um clima diferente, né? Quer descobrir qual é qual? Ah, o que é esse vermelho? Próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Legenda. Pessoal, a legenda é necessária em um mapa para a interpretação do mesmo, tá? Não adianta encher de detalhes e cores se não tiver legenda, porque, pessoal, quem é leigo no assunto, quem não tem conhecimento, vai olhar e não vai saber do que se trata, tá? Então aqui, adianta ter essas cores aqui bonitas se não tem essa legenda aqui no canto? Tá, mas por que aqui tá verde mais forte e aqui tem um verde mais fraco? Mas que loucura, por que aqui tem amarelo, daí no meio tem um laranja, daí um pontinho vermelho? O que é isso? E por que aqui, cadê as cores amarelas aqui? Por que aqui tá vermelho e cinza? Não tô entendendo, quase caiu aqui. Tô entendendo nada desse mapa. Quem vai ajudar a entender ele, a interpretar? A legenda, é a legenda que está me falando que a cor verde está representando entre 0 e mais ou menos 300 metros. Que o amarelo representa ali entre 300 e 1000, mais ou menos. Antes eu falei para vocês que o vermelho e o cinza representam as cores de maior altitude. Aliás, representam as áreas de maiores altitudes, os pontos mais altos. Aonde eu vi isso? Na legenda, é a legenda que está me mostrando quantos metros de altitude cada cor representa. Agora, no próximo mapa, Climas do Brasil. Pessoal, adianta... tá, ok, o título Climas do Brasil, tá, eu sei que são climas, mas adianta se não tiver legenda, o que é o vermelho? Eu não sei. O que é a laranja? O que são esses dois amarelos aqui? Tá, e por que esse verde tá só aqui? Por que ele é assim, só nessa área? E esse aqui, roxo, adianta? Não. Quem é que vai ajudar vocês a entender qual é cada um desses climas? A legenda. Então ela ajuda a interpretar o que está em um mapa. O título diz o que o mapa mostra, mas quem vai ajudar a entender isso que ele está mostrando é a legenda. Outro ponto importante no mapa, deixa eu ver se inclusive está aqui, porque eu sei que não está em todos, e neste aqui não está, é a orientação. Pessoal, alguns mapas não tem realmente. A orientação simplesmente é mostrar a rosa dos ventos que fica aqui num canto do mapa, tá? Então mostra geralmente só norte, sul. Tá, deixa eu me basear aqui com vocês. Norte, sul, o leste de vocês é aqui e o oeste, tá? Essa vai ser a orientação no mapa. Eu não tenho muito o que falar. Ele vai te dar a orientação, a localização, tá? Escala, trabalhar esses dias. Qual a importância da escala? O que ela nos mostra? É a partir da escala que é determinado o nível ou o número de detalhes presente no mapa. Tá, calma aí, deixa eu entender. Eu não tô lembrando o que tu falou esses dias. Ah, pessoal, quanto maior a área, mais tu vai ter que diminuir o seu tamanho real para representá-la no mapa. E quanto mais tu diminui, menos detalhes tem, tá? Agora, quanto menor a área, menos tu vai precisar diminuir o seu tamanho para representá-lo em um mapa. Então, é possível acrescentar mais detalhes. E aí, tem a escala numérica. Lembram? Aquela que tem os pontinhos. Então, por exemplo, 1 por 10 milhões. E aí tem aquela escala gráfica, que é tipo uma régua, tá? A cada 1 centímetro são tantos metros. Lembram? Então, pessoal, a escala sempre deve constar em um mapa, tá? Por exemplo, aqui neste mapa vocês não vão enxergar, mas tá aqui, ó, a escala gráfica, tá? Por que não é a numérica? Porque aqui neste mapa, nesse aqui do relevo, não tá 1 por tantos milhões de centímetros.
tá? Aqui tá a gráfica, então se eu pegar uma régua, vai a cada 1 centímetro, neste caso são, quantos metros? Não estou enxergando bem. Acho que 200, se não me engano, a cada 1 centímetro, 200 metros, tá? Então, isso aí, 1 centímetro, 200 metros, 2 centímetros, 400 metros, 3 centímetros, 600, tá? Beleza. Aqui neste mapa a escala não estou vendo, tá? Não tem a escala aqui, então eu não sei quantas vezes foi reduzido, tá? Mas isso foi bem abordado no vídeo Cartografia Parte 1. Se vocês ainda têm dúvidas sobre a escala, voltam lá. Outra coisa, pessoal, que pode constar no mapa é a projeção cartográfica. Lembram? A projeção cartográfica. O que é a projeção? É a transformação de uma superfície que é esférica em um plano, tá? Isso é projeção cartográfica. Daí existem aqueles 3 tipos: cilíndrica, cônica e azimutal, também chamada de plana, tá? Beleza, daí a cilíndrica foi visto que é a mais usada no dia a dia, ela pode representar aquele mapa mundi inteiro, né? A cônica, ela vai representar uma área menor, talvez um continente, e a plana, ou azimutal, ela pega um foco, uma referência, muitas vezes é o Polo Norte, e aí a partir do Polo Norte ao redor estão representados os continentes. Eu falei ainda no vídeo que é um pouco estranho, porque ela aglomera todos os continentes e fica uma forma bem estranha, tá? E lembram quem usa o símbolo da projeção azimutal ou plana? A ONU, Organização das Nações Unidas, para dar aquela ideia de aproximação entre os países, que é o que esse tipo de projeção faz, tá? E aí eu disse para vocês também que a forma mais fiel, digamos, de representação do nosso planeta é justamente esse aqui, o globo terrestre, porque ele mostra a real distribuição, tá? Então, espero que vocês estejam enxergando. Eu vou desligar, caso não esteja. Porque às vezes no vídeo, tipo, fica tudo muito iluminado, mas não dá pra ver os continentes. Assim acho que vocês enxergam. Então aqui, ó, América, tá? Então dividida, neste caso aqui, América Norte, Central, América do Sul. Aqui, África, aqui em cima, Europa. Aqui, ó, a Ásia, o maior continente, tá? Aqui a Oceania e aqui embaixo a Antártida, tá? Também chamada de Antártica. As duas formas estão corretas, tá? Beleza. Agora, símbolos e convenções. Pessoal, símbolos e convenções no mapa é a mesma coisa, tá? São modos diferentes de nomear. Pessoal, um mapa, ele vai conter símbolos, tá? Esses símbolos, muitas vezes, nós não vamos compreender o que eles abordam. E aí, quem vai nos ajudar a compreender? A legenda. Tá? Esses símbolos vão representar alguma coisa. E para nós entendermos o que ele está representando, é a legenda que tem o seu papel fundamental. Tá? Por exemplo, pessoal, os mínimos detalhes que vocês podem imaginar tem símbolos em um mapa. Eu tenho aqui um exemplo, eu vou inclusive mostrar para vocês, eu espero que consigam ver. Olha isso aqui, ó. Exemplos de convenções cartográficas. É o mesmo que símbolo, como eu falei, tá? Olha só, sobre sistemas de transporte. Uma autoestrada vai ser uma linha vermelha mais grossa, tá? Uma autoestrada em construção vai ser uma linha vermelha pontilhada, como vocês podem ver aqui. Uma estrada pavimentada vai ser uma linha vermelha contínua, porém mais fina do que esta aqui, tá? Uma estrada pavimentada em construção vai ser uma linha vermelha mais fina e pontilhada, tá? Uma estrada não pavimentada vai ser uma linha mais fina ainda. Então aqui, ó, aqui tem mais aeroporto doméstico, tá?
Aeroporto internacional, olha só, entre aeroporto doméstico e internacional tem diferenças. Porto também, então tem um navio representado. Sobre a hidrografia também tem diferentes símbolos, tá? Que vocês podem ver aqui. Então, isso aqui, ó, esses símbolos todos podem constar em um mapa e quem vai ajudar a compreender o que eles estão nos mostrando é a legenda, tá? E aqui tá calor, chegou aquele tal do verão de maio e, Deus do céu, já tô suando aqui. Tá, quase caiu. Beleza, tá? Pessoal, esses são os elementos de um mapa. Mais exemplos de símbolos podem ser um coqueiro, talvez uma palmeira, aliás, pode representar uma praia, tá? Então, isso aí. Daí tem símbolos até para qualquer coisa, para monumentos, para chafariz, para igreja, enfim, tá? E aí lembrando só uma coisa, para ter todos esses detalhes no mapa, o que depende? Da escala, tá? Se um mapa está representando uma área muito grande, não vai ser possível botar esses detalhes todos aqui que eu exemplifiquei para vocês, tá? Porque aquela área foi muito diminuída, então não vai conter tantos detalhes. Próximo. Pessoal, tá, estamos indo para o final. Isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, não é difícil de entender, tá? Gente, existem 3 elementos em um mapa muito importantes. As curvas de nível, também chamado de isoipsas, o nome está aqui. Existem também as isotermas e as isoietas. Os nomes são meio feios, novos para vocês provavelmente, mas são de fácil compreensão. Pessoal, as curvas de nível, vou mudar um pouco de lado. Acho que vocês estão enxergando, tá? As curvas de nível, pessoal, elas representam o quê? O relevo. Eu falei antes para vocês do mapa topográfico que representa o relevo, né? E aí nele vão constar as curvas de nível. O que eu quero que vocês entendam? Que as curvas de nível, chamadas também de isoipsas, elas unem pontos de igual altitude. Repito, as curvas de nível ou isoipsas unem pontos de igual altitude. Então elas mostram a variação do relevo. Detalhe importante, pessoal, quanto maior for a curva, mais baixo vai ser, tá? Porque o que vocês têm que entender aqui? Olha só, olha essa montanha aqui, esse morro. Pessoal, começando por baixo, né? A gente sabe, vai fazendo isso aqui, ó, quanto mais alto, vai ficando cada vez mais estreito. Então, é óbvio que a maior volta, ou seja, a linha maior aqui, vai estar representando a parte mais baixa. Neste caso, de 20 metros, tá? Então aqui, ó, todo esse contorno aqui, ó, passa aqui por trás, vai estar representando os 20 metros. A segunda linha, aqui, ó, vai representar 40 metros. Percebem que ela já ficou um pouco menor, ó. Então vai indo, vai subindo, 40, 60, 80, 100. Agora comparam a curva de nível aqui em cima, ó, onde está meu dedo, de 100 metros e aqui embaixo de 20. Olha toda a volta que fez essa curva aqui e olha a volta menor que vai fazer a de 100 metros. Por isso, pessoal, quanto mais alto vai ficando, significa que a curva vai ficando, a curva de nível, aliás, ela vai ficando cada vez menor até chegar no topo, tá? E nas curvas de nível é preciso seguir uma ordem, tá? Neste caso, as curvas estão de 20 em 20 metros. Então, esta é a equidistância entre elas, de 20 metros, tá? Porque a primeira representa 20, a segunda representa 40, a segunda representa 60, 80, 100, 120 e 140. Chegou no topo, tá? Eu não sei se vocês estão enxergando bem, essas linhas aqui são meio fracas. Mas, pessoal, aqui tem 2 morros, tá?
percebam que este é muito maior que este, por isso ele tem muito mais linhas. Porque esse aqui, pessoal, o topo chegou nos 60 metros. Olha aqui, ó. Os 60 metros desse morro aqui, ó, desse maior, estão aqui, ó. Olha só. Olha tudo que ainda tem sobrando. Porém, esse aqui já chegou no topo. Então, a representação deste para no 60. Mas o outro ainda tem. Não acabou, nós estamos na metade do outro, tá? Então, segue 80, 100, 120, 140. Chegamos no topo desse. Por isso ele tem mais linhas, tá? Tem mais uma imagem, talvez para vocês compreenderem. Essa aqui é mais forte. Olha aqui, ó. Pessoal, qual é a equidistância desta curva de nível aqui, destas isoípsas aqui? Qual é a distância entre uma linha e outra? 20 metros. 100, 120, 140, 60, 180, 200, tá? Ó, pessoal, a curva aqui, ó, começando por 100 metros, é a primeira, tá? Aqui é a primeira representada, portanto é a maior. Olha aqui, ó, o que vocês têm que entender? A de 100 metros começa aqui e ela vai fazendo a volta ao redor do morro, ó. Começa aqui, vai indo, ela faz toda a volta. Por isso ela está representada, ó, como a maior. Já a de 120, olha aqui, ó, já está mais íngreme, já está mais inclinado, está ficando mais estreito porque está subindo. Então, aqui a linha de 120, ela vai fazer a volta daqui até aqui e vai. E olha aqui, ó, ela já está menor do que a de 100. Estão vendo? Daí tem a de 140, ó, ela já vai ser menor que a de 120 e ainda menor que a de 100, tá? Então, a volta dela ao contorno vai ficando menor. Então, aqui, ó, terceira linha, 140 metros, depois 160, olha como vai ficando cada vez menor. 180, aqui, ó, vamos comparar? Olha tudo que a de 100 metros teve que fazer, aqui, ó, todo esse contorno ao redor. E olha a de 180. É o mesmo contorno, é o mesmo tamanho? Não. Por quê? Porque quanto mais alto, mais estreito vai ficando. Então, menor vai ficando a curva, tá? Então, aqui está representada a de 180 até que a gente chega no topo, que é 200. Então, a menor curva de nível vai ser de 200, porque é o menor contorno que tem que fazer. Então, aqui, ó, aqui está representada a de 200, tá? Essas são as curvas de nível, chamadas também de isoípsas. Quem usa elas? Agrônomo, geógrafo, engenheiro, topógrafo, tá? Acho que é topógrafo que fala, enfim. São esses, em geral, os profissionais que usam isso no dia a dia no seu trabalho, tá? Beleza? Espero que tenha ficado claro. Agora, isotermas. Pessoal, quando a gente fala em termômetro, o que faz um termômetro? Mede temperatura. Quando nós falamos em isotermas, nós nos referimos a linhas que unem pontos de igual temperatura. Repito. Isotermas, linhas que unem ponto de igual temperatura. Não estou entendendo nada dessas cores aqui. Quem vai me ajudar a dizer? A interpretar, aliás. Aqui, ó, do lado. A legenda. Pessoal, percebam. Quanto mais azul aqui, ó. Ah, tô falando que azul é somente água. Tá, desculpa, me fugiu esse detalhe. Azul também é usado no mapa de temperaturas, tá? Quanto mais azul, mais frio vai ser. Quanto mais forte o azul for, mais frio. E quando vai indo para o amarelo, para o laranja, para o vermelho, mais quente vai ser, tá? Pessoal, a área do planeta que mais recebe luz solar é aqui, ó, a área da linha do Equador, tá? É o meio do planeta, por quê? Porque o nosso planeta, como vocês podem ver, ele tem essa inclinação, tá? Ele é inclinado. Então, desta forma, os raios solares... Calma aí, deixa eu virar aqui.
Os raios solares batem de forma mais direta aqui no meio. Aqui, ó, na parte dos trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio, e nos círculos polares, eles vão de forma mais inclinada. Por isso que é mais frio, tá? Já aqui no meio ele bate de forma mais direta e isso justifica o calor. E isso está provado aqui, ó. Onde é que tem umas partes mais amarelas, laranjas e vermelhas do mapa? Bem no meio do planeta. Onde é que tem umas áreas mais frias? Nos polos, tá? Onde os raios solares batem de forma mais inclinada. Pessoal, aqui ó, vocês não vão enxergar bem, eu vou pegar aqui que está mais destacado. Vocês estão percebendo que aqui ó, na parte aqui do norte da África e aqui o Oriente Médio, que já faz parte da Ásia, tá? O Oriente Médio é da Ásia, percebem que eles têm cores mais puxadas para o vermelho, tá? Esse aqui está representando os meses de junho a agosto, tá? Junho a agosto. Percebem que aqui em relação a esse, ó, o Brasil, ele tem cores mais amarelas e não tão laranjas, porque junho, agosto nós estamos no inverno, tá? Já aqui, ó, dezembro a fevereiro, as cores são mais fortes aqui porque nós estamos no verão, certo? Pessoal, ó, digamos que aqui tem uma linha, sei lá, um tom aqui de laranja representando os 18 graus. Então, todo o contorno aqui, ó, toda essa mancha laranja neste tom vai estar representando a mesma temperatura, tá? Então, digamos que aqui tem um pontinho vermelho, acho que vocês conseguem ver que aqui está mais vermelho. Digamos que está representando 38 graus. Então, todo esse contorno que essa mancha aqui faz são as isotermas, são linhas unindo pontos de igual temperatura. Querem mais um exemplo? Aqui. Olha aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver mais, porque é uma previsão do tempo do Brasil. Estão vendo que aqui está mais azulzinho? O que é azul? Mais frio. Que temperatura está fazendo aqui? 18 graus nesta previsão do tempo. Percebam que indo mais pro amarelo, ó, vai ficando mais quente, 26 graus. Laranja, um laranjinha aqui, ó, 28. Daí o mais calor, né, que aqui 35 graus, entre norte e nordeste, tem a cor mais forte, tá? Por isso, pessoal, essas manchas, essas duas manchas que vocês estão vendo aqui, são as isotermas. Elas estão unindo pontos de igual temperatura. Então aqui, ó, toda essa mancha vermelha aqui, ó, vai fazer em torno dos 35 graus. Daí, toda essa mancha aqui, ó, essa mais azulzinha aqui, ela vai fazer em torno dos 18 graus. O amarelinho aqui, ó, olha essa mancha amarela aqui, ó, vai fazer nesta área, nesta linha, nesta mancha amarela, em torno de 26 graus, tá? Essas são as isotermas. Por último, nós temos as isoietas. Pessoal, isoietas são linhas que unem pontos de igual precipitação. Quando se fala em precipitação, estamos falando de chuva. Garganta secou de novo, tá? Então, vou repetir. Isoietas são linhas que unem pontos de igual precipitação. Esse aqui também é um mapa da previsão do tempo. Só que enquanto o outro falou das temperaturas, este aqui está falando da quantidade de chuva. Pessoal, nestes mapas aqui, ó, eles podem variar as cores, tá? Eu olho com uma certa frequência telejornais, então tem previsão do tempo, e eu percebo que em diferentes jornais tem cores diferentes, enfim. Mas neste caso, mas também não é difícil interpretar, até porque daí para isso tem a pessoa que dá a previsão do tempo, né? Então eles explicam para nós o que é, para quem não entender do assunto, tá? Então aqui, pessoal, a cor amarela está representando a ausência de chuva. E vocês podem ver isso aqui, ó.
Tem símbolo de chuva aqui? Tem? Nuvem com esses riscos, como tem aqui? Não, não tem. Então vai fazer sol entre nuvens, tá? Era isso que a pessoa da previsão do tempo ia falar. Já nessa área verde, o que eles iam falar provavelmente? Ah, vai ter sol entre nuvens com possibilidade de chuva. Cuidado, pode até ter raios e até a possibilidade de granizo, tá? Então, era talvez isso que eles iriam falar. Ó, aqui está representando raios, tá? Aqui já não tem, então a probabilidade de aqui ter descargas elétricas é menor. Quanto mais verde ficando aqui neste mapa, mais chuva significa, tá? Então aqui também a possibilidade de chuva em períodos mais longos durante o dia, digamos. E neste mapa, aqui ó, tem também ainda a cor azul, tá? A cor azul vocês não vão enxergar, mas tem aqui um pouquinho e tem uma pontinha aqui, ó. Elas estão representando também chuva. Aqui percebam que a única parte que não mostra sol é aqui embaixo, ó, bem aqui na divisa com o Uruguai, tá? Rio Grande do Sul e Uruguai, enfim, Brasil e Uruguai, mas o estado aqui é Rio Grande do Sul, tá? O que são esses dois símbolos aqui que sempre estão na previsão do tempo, ou quase sempre? O B em vermelho e o A em azul. Tá, mas eu quero fazer o B na cor amarela e o A da cor rosa. Posso? Não. Não, é uma regra, tá? Pessoal, B é baixa pressão, tá? B vem de baixa e representa ar quente, por isso a cor vermelha, tá? Baixa pressão, tá? O que tem a ver ar quente com baixa pressão? É que o ar quente, ele não é tão pesado, a pressão atmosférica dele não é tanto quanto a do ar frio, tá? O ar frio é representado pela cor azul, porque representa alta pressão, aqui, letra A, alta pressão, tá? Então, o que esse mapa está dizendo? Ah, que aqui o litoral do sudeste e do nordeste também vai sofrer a influência de uma área de alta pressão. Então, é um ar frio avançando aqui para o litoral que vai causar o quê? Chuva. Certo? Essas são, então, as isoietas. Tá? Antes de fazer essas três atividades, que daí a gente já conclui este vídeo também, tem algumas imagens aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Novamente, eu espero que dê para enxergar. Tá? Pessoal, aqui tem um mapa, só deixa eu ver de onde é. Mapa turístico de João Pessoa, Paraíba, 2016. Tá? O que é um mapa turístico? Ele está apresentando os pontos turísticos da capital da Paraíba, João Pessoa. Tá, não estou entendendo nada que esse mapa está mostrando. Quem me ajuda a entender isso? Legenda, tá? Aqui embaixo tá a legenda e aí, tá, agora eu sei o que é isso aqui, o que é aqui, o que é aqui, daí eu vou decidir onde é que eu quero ir, tá? Deixa eu ver o que mais, aqui. Tipos de mapas. Aqui, ó, um mapa geral, Brasil político. O título tá me dizendo o que o mapa tá abordando. E aqui está o Brasil político. Lembra que eu falei que mapa político não tem muitas informações? Tá? Olha aqui, acho que eu falei isso antes, né? Mapa político, tem o Brasil com as divisões dos estados. Não tem nem a capital aqui. Tem o oceano, o Atlântico aqui, e aqui do outro lado da América do Sul, o Oceano Pacífico. Lembrando que muitos alunos no mapa do Brasil que eu pedi pintaram esta área aqui, ó, de azul, e não pode, porque aqui estão os países vizinhos do Brasil. Aqui embaixo, um tipo de mapa especial. Quem é que vai interpretar um mapa especial? Ele contém informações técnicas. Quem vai interpretar? Quem compreende essas informações técnicas. Então, profissionais da área, tá? Aqui, uma carta náutica. Olha que confusão, não dá para entender muita coisa aqui, né? Aqui um mapa especial. Ó, eu dei o exemplo antes, meteorológico. Esse aqui em cima. Então, também contém um monte de coisas, até tem legenda aqui, tá? Mas ele pode ter muito mais detalhes que isso, e aí é melhor que algum meteorologista interprete ele. Aqui embaixo, um mapa temático, certo?
Mapa temático porque ele está tratando de um tema específico e o tema deste mapa, no caso, é o uso de transgênicos, tá? Então, aqui, ó, tem o mundo inteiro e aí tem também diferentes cores e tem uns círculos aqui. Quem é que me ajuda a entender essas cores e o que esses círculos representam? A legenda. Então, aqui tem o que significa cada cor e aqui tem o que significam os círculos. Olha aqui, ó, pessoal, esse mapa tem título, esse mapa tem legenda, esse mapa tem aqui, ó, a orientação, ó, que eu falei antes, a rosa dos ventos. Esse mapa tem a escala gráfica, em que cada centímetro, olha aqui, ó, escala gráfica, em que cada centímetro aqui, ó, representam 2.575 quilômetros da realidade, tá? Então, tem tudo isso, tem aí os elementos. Tá, aqui mais um exemplo de aqui, mapa de isotermas, lembrando que são isotermas são linhas que unem pontos de igual temperatura, tá? Então aqui a variação das cores, aqui temperatura em janeiro. Por que aqui o Brasil tá todo quase em vermelho e uma parte laranja? Porque é muito quente, nós estamos no verão. Onde é que mais está? Aqui, ó. Toda a área aqui do meio do planeta está em vermelho. Por quê? Porque é muito quente. Olha aqui a Austrália, queimadas ano passado. Olha o vermelhão que está nela. A Austrália faz muito calor, tá? Já lá no norte, enquanto nós estamos enfrentando o verão aqui, lá no norte é o inverno. Então as cores estão mais fracas. Ó, um amarelinho aqui em cima, vai indo pro azul. Quanto mais azul, mais frio é, tá? Ó, a escala... Cada centímetro deste mapa representa 3.100 quilômetros da realidade. Aqui tem a rosa dos ventos, tá? Aqui o mapa do relevo da América do Sul, bom, é semelhante ao que eu mostrei antes, certo? Agora, eu pedi antes para vocês pegarem o livro, tá? Vocês abriram na página 55... na verdade, a página 55 é o que eu comecei mostrando, tá? Eu só agora não fui informando as páginas, a gente foi olhando juntos. Mas vocês podem ir olhando por conta, tá? Interpretando e compreendendo um pouco mais, enfim. Beleza. Página 62, número 1. Se tu ainda não pegou o livro, saiba que tu já deveria ter feito isso lá no começo do vídeo quando eu pedi. Mas se tu ainda não pegou, pausa o vídeo, busca teu livro, volta, despausa o vídeo e acompanhe a leitura, tá? Número 1. Ai, já tô cansado aqui. Leia a seguinte afirmação e depois responda. Inúmeras são as utilidades de um mapa. Para a geografia, possivelmente a ciência que mais faz uso desse processo, seu conhecimento e sua correta utilização são de fundamental significância. Seu conhecimento e sua correta utilização, tá? Aponte uma utilidade de um mapa e comente. Pessoal, qual é a utilidade de um mapa? Tu tá apto a responder isso. Se tu olhou os 2 vídeos de cartografia, tu tá apto, tá? Qual a utilidade de um mapa? Representar a realidade, tá? A partir do mapa, aliás, nós podemos compreender qualquer local do planeta, seja em aspectos de clima, de vegetação, de economia, tá? O que for, inclusive do uso de transgênicos, como o exemplo que eu dei antes. Um mapa ajuda a interpretar, a conhecer mais o seu mundo. Então essa é a sua utilidade, essa é a sua importância, tá? Número 2. Classifique os tipos de mapas desta página e apresente pelo menos 2 diferenças entre eles. Pessoal, quais são os tipos de mapas dessa página? Esse aqui e esse aqui. Já dando a resposta. Esse aqui, ó, tem a representação do relevo brasileiro, tá? E aí, claro, dependendo do autor, aqui é do Jurandir Ross, dependendo, tem outras representações do relevo, tá? Para me ajudar a entender essas cores, tem aqui embaixo a legenda. Tem também aqui a escala, olha aqui, ó, a escala gráfica.
cada centímetro deste mapa, se vocês botarem uma régua aqui, ó, cada centímetro está representando 635 quilômetros da realidade, tá? Esse aqui, pessoal, é um mapa temático, porque ele está abordando um tema específico, ou seja, o relevo brasileiro, de acordo com o Jurandir. Já esse aqui é um mapa geral, tá? Porque apresenta a divisão política do mundo em continentes. Aqui não é nem dos países, aqui é em continentes. Então, ó, América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida. Pessoal, aqui, ó, neste mapa, cada quilômetro representa 3.100 na realidade, tá? Reparem a diferença, enquanto o mapa do Brasil, que é uma área muito menor do que o mundo inteiro, enquanto o mapa do Brasil, cada centímetro equivale a 635 quilômetros, o mapa mundi equivale a que cada centímetro 3.100 quilômetros. E aí eu pergunto para vocês, qual deles foi mais diminuído para ser representado deste tamanho aqui tão pequenininho? Quem foi mais diminuído? O mapa que representa os continentes, o mapa mundi, tá? Portanto, quem vai ter mais ou menos detalhes? Qual é possível? O mapa mundi, por ter sido muito diminuído, usa a escala pequena, então ele vai ter menos detalhes. O mapa do Brasil, por ter sido menos diminuído, tá? Não é que a escala dele vai ser pequena, tá? Aliás, não é que a escala dele vai ser grande. O Brasil é um país muito gigante, é o quinto maior do mundo. Então não quer dizer que a escala, um aqui a escala é grande e outro pequena, não. A escala do Brasil também vai ser considerada pequena porque o Brasil também foi muito diminuído, tá? Eu não posso dizer que a escala é grande, isso dá a entender que eu tô falando de um pedacinho pequeno de área, né? Não, apenas eu tô dizendo que o mapa mundi foi muito mais diminuído, tá? E por ter sido muito mais diminuído, então ele não tem tantos detalhes quanto o mapa do Brasil. Certo? Tá, a diferença, pessoal, entre eles pode ser até isso que eu já falei, como pede aqui a questão, né? O nível de detalhes e a escala diferente que é usada por conta do tamanho da área, certo? Essas podem ser as diferenças. Agora, a última questão. Número 4. Enquanto eu leio, vocês acompanham. Um conjunto de curvas de nível define corretamente o relevo quando a sua densidade é tal que a altitude de qualquer ponto do terreno pode ser obtida com a precisão desejada através de uma simples interpolação linear entre duas curvas contíguas. Letra A. Que outro nome recebem as curvas de nível? Sim, eu falei antes que o meu cachorro queria atenção, né? Ele me ouve falando aqui. Tá bom. Que outro nome recebe as curvas de nível? Isoípsas, tá? Anota no teu caderno. Letra B. O que as curvas de nível permitem definir? As variações do relevo, tá? As variações do relevo. Beleza? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar antes. Quanto mais distante uma curva de nível for da outra, maior é a estabilidade, digamos assim, ou menos íngreme vai ser esse relevo, tá? E quanto mais próximas essas curvas de nível forem, mais íngreme vai ser o relevo, mais inclinado, tá? Repetindo, quanto mais distantes as curvas, maior a estabilidade do terreno. Quanto mais próximas, mais íngreme vai ser. Última, letra C. Quais profissionais utilizam representações que destacam as curvas de nível? O que eu falei antes, geógrafo, engenheiro, agrônomo, topógrafo, tá? Esses profissionais. Pessoal, desta forma, a gente encerra. Sim, mas eu só quero garantir mesmo. Tá? Aqui acabaram os slides. Vamos lá. Acabaram sim. Pessoal, dessa forma, vou ligar de novo para dar tchau. Dessa forma, a gente encerra o conteúdo de geografia com esse vídeo número 2.
tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a cartografia e qual é a importância dela. Meus alunos, qualquer dúvida, tem meu número, podem me chamar. Se alguém outro que não é meu aluno assistir esse vídeo, pode deixar comentário embaixo, né? Que eu vou responder, vou auxiliar vocês. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham tido, mesmo que talvez desta forma que a gente não queria, né? Eu queria muito bem estar numa sala de aula com o meu quadro, com os meus giz, que eu tenho saudade. Queria estar explicando conteúdo com vocês perto de mim. Mas espero que ainda assim vocês tenham compreendido alguma coisa que tenha sido útil, tá? Agora eu vou falar aquilo que os youtubers falam, não que eu sou youtuber, não, eu tô aqui realmente para ajudar vocês, tá? Mas se tu gostou do vídeo, para eu saber se gostou, enfim, quiser dar o teu like aí, mas se não quiser, tá beleza também, não me importo com esses números, só me importa que vocês aprendam, que vocês compreendam melhor o mundo de vocês. Beleza? Fiquem bem, fiquem em casa, se tiver que sair use máscara, use álcool gel, não faça junções, não fiquem em grupo, tá? Eu sei que é muito difícil isso, mas não fiquem em grupo. Se tu for visitar um amigo, tá? Eu também já fiz isso e tô errado, tá? Mas evite grandes aglomerações de muitas pessoas. Vamos encarar essa situação aí, tá difícil, mas é a nossa realidade no momento. Beleza? Tchau!